Tá, vou começar criando um node chamado Geometry aqui e vou colocar o nome dele de Velum. O Geometry, como você sabe, é um node vazio, dentro dele não tem nada, e eu vou começar criando uma esfera. Então, Sphere, coloca aqui, vou diminuir o tamanho dela, e perceba que ela não tem polígonos, e o Velum precisa de polígonos. Então, eu vou mudar para essa opção Polygon aqui, porque eu sei que essa malha triangular funciona melhor do que essa malha aqui. Porque essa malha aqui ela tem uns triângulos pequenininhos aqui e uns polígonos maiores aqui. Mais pra frente eu vou mostrar a diferença que isso faz na simulação. Então eu vou voltar para polígono e vou aumentar um pouco a resolução aqui para 5. Aí eu vou usar um transform para subir ela. Vou apertar Enter aqui na viewport e vou subir ela um pouco aqui. Tá, agora eu vou colocar um null para definir que isso é o final. Vou escrever Alt. E agora vamos configurar essa esfera para ela ser um Velum. Então, se apertar Tab, você pode ver que tem essa aba Velum aqui, que tem diversas opções. Tá, o principal é esse Velum Constraints. Tudo que você vê aqui que é Velum Configure alguma coisa é um preset desse Velum Constraints. Então, primeiro eu vou colocar o Velum Constraints. O Velum Constraints vai criar as constraints, que são conexões entre os pontos. Só abrindo um parênteses aqui. Velum utiliza uma técnica chamada PBD, que significa Position Basic Dynamics. E o que isso faz é pegar cada um dos pontos de um objeto e transformar numa partícula. Então, se você vir aqui no Velum Cloth e habilitar essa opção, você consegue ver o tamanho de cada partícula. Está rolando uma partícula em cima de cada um dos pontos. E aí, o Velum cria constraints ligando cada um desses pontos. E aí essas constraints podem ser mais rígidas ou menos rígidas. E isso possibilita que você simule uma variedade incrível de objetos, desde soft bodies até cabelo e só grãos, por exemplo, sem as constraints. Então, o que sai do primeiro input é a geometria em si. Se eu conectar um null aqui no segundo input, só para você ver que ele está gerando só essas linhas. Isso são as constraints. Então, eu vou deletar esse null. E aqui no Velum Constraints, eu vou selecionar um preset. Eu quero que seja o Cloth. Então, eu vou selecionar Cloth. E aí, ele vai configurar esse node aqui para ser um tecido. Agora, eu só preciso conectar esse node aqui num Velum Solver. Então, cria o Velum Solver. Ele vai conectar os 3 inputs. Caso não tenha conectado, você pode conectar. O primeiro é o objeto, o segundo são as constraints, e o terceiro é collision, que é colisão, colisores. Nesse caso eu não tenho nenhum colisor, então eu vou deixar assim, sem conectar nada. Se conectar também não vai ter problema. Então, habilito esse node e aperto para cima para simular. Beleza, a esfera está caindo, mas super sem graça porque não tem um chão. Vou colocar pelo menos um chão aqui. O Velum Solver tem esse atalho, ground Position. Se eu habilitar, ele vai criar esse grid azul. E o objeto vai colidir sempre nele, é infinito, ele não acaba aqui, isso aqui é só uma representação. Agora, se eu simular, legal. É isso que ele faz como tecido. E nesse caso da esfera, ele é meio sem graça, mesmo que eu aumente um pouco a resolução aqui, vamos aumentar bastante. E tá, como um cloth, isso aqui se comporta assim. E o legal do Velum é que ele tem outras opções. Então, eu vou tirar esse node aqui. Para tirar ele, eu vou só chacoalhar ele e puxar aqui para o lado. E aí, aqui no Alt, agora eu vou criar um Velum Configure alguma coisa. Então, vou começar a escrever Configure. Então, olha, perceba que tem Configure Balloon, que é balão, tecido, Grains, que é tipo areia, cabelo. Struct Soft Body é um objeto com estruturas internas, ou seja, constraints internas para parecer que ele tem algum volume. E o Tetrahedral Soft Body é a mesma técnica, só que ele é muito mais parecido com o FEM, o que dá um detalhamento muito melhor. Dependendo da situação, não melhor, né? Dependendo da situação, ele pode ser mais realista. Então, nesse caso, eu vou criar um Velum Balloon, porque eu acho que essa esfera pode parecer um balão. Então, agora eu conecto o primeiro input aqui e o segundo input aqui. E, beleza, agora perceba que ela tem um movimento bem mais interessante, parecido com um balão. E vou adicionar um collider para você ver como esse esquema do balão é interessante. Então, eu vou criar um box aqui para ser meu collider. Vou habilitar ele e vou dar um template aqui na minha simulação para eu poder ver como ela está. Criar um ground plane
E aqui nesse box, eu vou deixar ele um pouquinho menor e vou adicionar um transform. Aí com o transform selecionado, eu venho aqui na viewport, colocar ele um pouco para cima aqui da esfera. Vou criar um keyframe em Y, então segura Alt e clica aqui. Perceba que ele vai criar um keyframe aqui. Aí ativa essa opção Auto Key Change, porque quando você vier mais para frente aqui, você pode só mudar esse parâmetro e ele vai criar o keyframe automaticamente. Então eu vou olhar na Front View, apertando espaço 3, e vou descer ele bastante, tipo até aqui. E agora eu vou conectar esse cara aqui e esse cara aqui. Poderia conectar também direto, tanto faz. Agora vamos simular isso aqui. Perceba que o balão ele mantém esse volume aqui dos lados. Isso é bem legal para simular balão. E você também pode aumentar a pressão dele para parecer que ele está mais cheio. Então aqui no Velum Pressure você pode pegar o stiffness e multiplicar. Ó, tipo, o valor está stiffness vezes, tá 6 vezes 100. Então um jeito fácil de aumentar bastante é vir aqui, por exemplo, fazer 100 vezes 1 milhão, por exemplo. Então agora ele vai ficar como se ele estivesse um pouco mais cheio e vai manter mais volume aqui dos lados. Se por um acaso ele começar a intersectar aqui dentro, deixa eu tentar forçar alguma situação onde ele intersecta ali dentro. Vou vir aqui e vou abaixar um pouco mais esse balão aqui, esse colisor aqui no 24. Colocar bem perto aqui do chão. Não vou colocar no 0 para não esmagar, tipo 100%, que aí a probabilidade de dar um erro é enorme. Mas assim eu acho que vai funcionar legal. Então, vou voltar aqui para o começo. Ativo o Velum Solver. Simula. Tá. Ó, beleza. Funcionou, mas está enrolando essas intersecções. Um jeito legal de resolver essa intersecção... Você precisa fazer algumas coisas. Existem algumas técnicas para resolver esse tipo de coisa. Primeiro que eu tentaria é aumentar aqui o Collision Pass. Está em 10. Eu vou colocar em 100. Não resolveu. Então, outra coisa que é importante é que esse objeto aqui, ele tenha bastante faces, esse colisor. E ele só tem 4, uma aqui embaixo. Então, se eu pegar aqui e mudar esse Polygon para Polygon Mesh e aumentar isso aqui para tipo 20, 20, 20, agora esse cubo ele tem uma galera de faces. Isso vai ajudar na colisão. Então, vamos ver se resolve. Tá, resolveu. E isso eu tenho certeza que foi uma combinação das faces com o Collision Passes. Se não resolvesse, você poderia ainda tentar aumentar os substeps aqui. Se você aumentar muito os substeps, ele começa a adicionar detalhes, mas o objeto às vezes fica mais rígido e às vezes fica instável. Então, evita colocar substeps se você não precisa. E também vai ficar bem mais lento, né? 2 substeps já fica 2 vezes mais lento. Então, beleza. Agora, se você quiser, por exemplo, unir os dois objetos só para visualizar, você pode colocar um merge aqui. E aí você vai ver a caixa e a esfera. Vou dar um Alt aqui, vou escrever balão. Agora, outra situação diferente. Eu tenho o Pig Head. E esse Pig Head, você pode ver que ele tem a poligonagem bem diferente. Tipo, aqui tem uns polígonos pequenininhos e aqui uns polígonos bem grandes. Como eu falei, na esfera, isso influencia na simulação. No caso da esfera, eu tinha uma opção para deixar ela triangular. No Pig Head, vamos supor que é um modelo que você pegou de um Alembic de alguém e você não tem como... E você não tem essa outra versão. Então, o que eu posso fazer? Primeiro, eu vou posicionar ela, vou deixar ela um pouco menor. Vou copiar esse mesmo transform aqui da esfera, segurando Alt, para ela ficar mais para cima. Então, eu vou colocar, sei lá, um Velum Configure Strut Soft Body, que é aquele que tem as estruturas. Perceba que ele criou 2 nodes aqui. O primeiro é um Cloth, um Constraints de Cloth, e o segundo é um Constraints de estruturas interno. Então, eu vou copiar esse mesmo Velum Solver aqui, vou desconectar esses caras, segurando Y, conectar o primeiro e o segundo. Geralmente, quando a poligonagem está ruim, primeiro ele fica um pouco mais lento. Se tiver bastante polígonos, vai ficar bem mais lento. E vai causar alguns problemas. Por exemplo, olha,
aqui eu já tô vendo que tá causando um probleminha. Tá, tipo, até que tá legal, assim, nada muito, nossa, ficou horrível. Mas o ideal não é isso. Então, o ideal é que essa mesh tenha uma topologia boa para Velum. Então, como que eu faço isso? Primeiro eu vou criar um null aqui só para separar o meu objeto real. E aí eu vou aplicar um remesh nele. Então, só trazer esses caras mais para baixo para dar um espaço. E aqui eu vou aplicar um remesh. Agora perceba que ele está mudando a topologia. Só que ele está mantendo essas cores e está ficando tudo avacalhado. Então, primeiro eu vou deletar todos os atributos aqui que eu não preciso. Vou colocar um atributo delete em cima e vou colocar asterisco em todos. Isso significa que vai deletar todos os point attributes, todos os vertex. E eu não quero nem saber o que tem, o que não tem, eu só vou deletar tudo. Então, beleza. Agora, aqui no remesh, eu começo a diminuir esse target size para diminuir o tamanho dos polígonos. Então, um esquema é que assim, ó, muitos polígonos vai dar mais detalhe para a simulação e ela vai ficar mais lenta. E o objeto vai ficar mais molinho. Se você colocar menos polígonos, você vai conseguir um objeto mais rígido e com menos detalhes. Então, eu vou começar com pouco, só para dar uma olhada e ver o que rola. Então, isso aqui parece legal, eu vou dar um null aqui para fechar, definir que eu terminei as edições do remesh e vou conectar aqui no primeiro input. Agora, simulação. Tá, funcionando legal, eu vou aumentar a poligonagem, deixar mais detalhado. O Velum ele funciona com GPU, então se você tiver uma placa de vídeo legal, ele vai ficar bem mais rápido. Ele funciona também com CPU, mas ele é mais rápido com GPU. Beleza. Fiz a simulação, está funcionando legal, porém, o que eu vou fazer com isso? Eu não posso renderizar isso, não tem cor, não tem material, não tem detalhe, não tem nada. Então, eu linko com o Pig Geometry que eu já tinha. Então, eu pego esse cara aqui e dou um Point Deform. O Point Deform vai usar a malha animada para deformar esse cara aqui. Então, ops, não é o Point, é o Point Deform. Então, vou escrever Point Deform aqui. E ele tem 3 inputs. O primeiro, Required Mesh to Deform. A mesh que eu quero deformar, que é esse cara aqui. Aí, no terceiro input, é a mesh deformada, que não é igual a essa. Então, eu vou conectar aqui. E ele ainda precisa de um do meio, que é o Rest Point Lattice. O Rest Point Lattice ele tem que ser igual à mesh deformada, que está se deformando, que é esse aqui, porém numa posição estática que seja igual a essa posição aqui. E eu tenho isso, que é esse cara aqui. Então eu vou conectar esse cara aqui no segundo. E agora ele está deformando a minha pig head. Se você achar que tem pouco detalhe, que o detalhamento não está muito bom aqui, você pode só, por exemplo, dar um subdivide na pig head antes aqui. E vai começar a melhorar o detalhamento dela. Perceba que ele está dando uma avacalhadinha nas normais aqui, então você pode adicionar um node chamado normal, que geralmente já resolve primeiro. Se quiser, você pode aumentar aqui o cusp angle. Beleza. Agora eu vou dar um null aqui e vou mostrar uma outra situação. Então eu vou utilizar o mesmo exemplo e vou puxar tudo aqui para o lado. Nesse caso, eu apertei uns ESCs aqui para não ficar calculando. Eu vou tirar isso aqui porque eu não, como você já entendeu, eu não vou refazer isso nesse caso. Eu vou mostrar aquela diferença que faz se eu tiver uma poligonagem diferente no objeto. Então, agora minha simulação está assim. E você sabe que se eu deixar com menos polígonos, por exemplo, vou dar um Shift W aqui e vou aumentar isso aqui para 1. Vou aumentar para 0.15. Vou ficar uma poligonagem bem baixa. Então, olha, já ficou mais rígido e perdeu detalhes. Então, o que eu vou fazer é deixar metade dessa cara com bastante polígonos e a metade não. Então, eu vou olhar aqui no Front View. Vou vir aqui no atributo Delete e vou apertar S e selecionar metade da cara aqui. Aí com o cursor aqui mesmo, eu vou apertar Tab e vou criar um atributo. Vou fazer um Attribute Create.
aqui na viewport, não ali do lado. Agora ele criou um atributo selecionando todos aqueles pontos. Agora se liga que aqui no Remesh, se eu habilitar a opção Adaptive, ele vai habilitar essa opção com mais controles aqui. Então eu tenho esse Control Attributes, esse Mesh Size Attribute. Então esse Target Mesh Size ele vai utilizar um atributo para controlar o tamanho dos polígonos. Então eu vou pegar esse Target Mesh Size e vou colocar ele aqui nesse Attribute Create, o nome dele. Eu quero criar um atributo que se chame Target Mesh Size. Agora, todos os polígonos que estão selecionados, eu vou deixar com um tamanho de 0.2. Todos os polígonos que não estão selecionados, eles vão ficar aqui no default, que eu vou deixar como 1. Vamos ver como isso vai se comportar. Tá, a princípio, parece que não fez muita coisa, mas estou vendo que esse lado aqui tem uma orelha, então está um pouquinho mais detalhado. Então, eu tenho que vir aqui nesse Attribute Create, e perceba que no momento que eu seleciono ele, você consegue ver um wireframe dele. Se você não quiser ver isso, você clica fora do Node aqui, ele vai desselecionar, mas vai manter os parâmetros aqui. Então eu vou começar a diminuir o tamanho desse value aqui. 0.1, 0.05. Se diminuir muito, ele vai ficar lento, capaz de travar o computador. E esse lado aqui eu poderia dar um pouquinho mais de detalhes. Então 0.8, 0.5, 0.1. Tá, eu vou diminuir isso aqui para 0.25. E tá. Parece interessante assim. Então, vamos ver o que vai rolar agora. Então, eu vou habilitar esse cara e simular. Eu percebo que o lado de cá ficou mais mole e com mais detalhes. Então, ele caiu, pendeu para esse lado esquerdo. Então, por isso que é interessante se ter uma malha homogênea no polígono, no objeto, a não ser que você tenha um objetivo específico, né? Eu quero adicionar mais detalhes nesse lado, eu quero que esse lado pese menos e tal. Agora, outra situação. Rubber Toy. Vou adicionar o Rubber Toy aqui. E o Rubber Toy possibilita que eu mostre um exemplo único, porque ele é composto por várias partes. Então, se eu apertar S aqui na viewport, pegar os polígonos e clicar, habilitar essa opção aqui e vir em 3D Connected Geometry, você vai ver as áreas que estão conectadas. Então, você pode ver que tudo isso aqui é um objeto separado. Tipo, eu vou apertar ESC e vou entrar aqui dentro dele para você ver. Ó, isso aqui ó, é aquelas coisinhas que ele tinha nas costas. São objetos separados e eles ainda estão se intersectando. Então, se eu vim aqui para fazer um Vellum com isso e dar um Remesh, tá, primeiro eu vou colocar um null aqui para definir que é o meu objeto principal, a base real, e vou dar um Remesh. Aí eu vou dar um Attribute Delete antes para tirar essas cores ridículas. Vou dar asterisco em todos. Asterisco significa que vai pegar todos os atributos. Se você quisesse deletar só a cor, você poderia vir aqui, por exemplo, e tirar só o material. Aí perceba que ele começou a dar o Remesh e ele já está criando tipo um objeto separado para cada um aqui. Então já dá para ter uma noção que isso aqui não vai funcionar legal, né? Então eu vou começar a diminuir 0.05 e eu vou deixar com a resolução um pouco mais baixa para eu mostrar um problema que ele pode gerar. Tipo, aqui tá um shape legal e tá pegando todo o shape legal aqui do Rubber Toy e vamos ver como isso funciona numa simulação. Então eu vou fazer um Vellum Balloon, porque eu acho que esse cara aqui ele é cheio de ar, né? E vou pegar esse mesmo Vellum Solver, só para não precisar habilitar a opção de Ground Plane, grandes coisas. Tá, na verdade, ó, tem um Collision Path, então não adiantou nada, porque eu vou ter que aperto com o botão Ctrl e botão do meio para resetar para o valor padrão. Aí, tá, beleza. Eu já vacilei que eu não posicionei ele no lugar certo. Então, primeiro eu vou pegar esse Transform, colocar aqui, para ele mais para cima. Então, simulei isso. Ó, perceba que esse carinha aqui das costas dele já caiu. Então, isso é claramente um problema. Então, como que eu resolvo isso? Antes de dar o Remesh, eu posso converter essa mesh para VDB, que são voxels. Já falei isso em outra aula. Então, VDB from polygons.
Aí eu começo a diminuir o voxel size aqui para dar uma resolução legal para ele. Se você diminuir muito, ele vai criar muitos voxels e vai até travar teu computador. Então, fica esperto e tenta diminuir para um tamanho que seja o mínimo necessário. Então, aqui ele está pegando um shape legal. Aí eu converto isso aqui para polígono, usando um Convert 3D. E beleza, agora ele não é mais voxel, é polígono. E aí eu dou um remesh nesse cara. Tipo, só pra você, caso você não tenha pegado, ele... Agora, isso aqui é um objeto só. Se você entrar dentro, você vai ver que ele tá cavadinho aqui. Então, agora eu dou remesh nesse cara. A mesh tá legal. E aquele cara não vai mais sair voando.